Prepare-se para dar risada com a história mais atrapalhada da beira do rio. Um pescador carismático, um anzol esquecido, um jacaré misterioso e muita confusão. Tudo isso contado com o bom humor de quem já passou por poucas e boas na beira do Sucuriú. Essa é daquelas que você vai querer ouvir até o fim. Bem-vindo ao Contos do Anzol. Eu sou o João Vicente, mas ninguém me chama assim. Desde que eu perdi 3 varas e quase um dedo tentando pescar um dourado no braço esquerdo do rio Araguaia, virei o João Pindoca. Tenho 58 anos, moro em 3 Lagoas e carrego no lombo mais história que anzol torto guardado em caixote velho. Se tem uma coisa que me move na vida, é pescaria e pão com mortadela. E às vezes as duas juntas, que é quando dá diarreia. Essa história aqui aconteceu numa dessas viagens que a gente faz achando que vai voltar com o troféu de pescador do mês e volta com bicho no pé, queimadura de sol e vergonha na cara. Era começo de setembro, o sol já queimando até pensamento, quando eu, o Carlinhos Pitu, que de Pitu não tem nada, só bebe cachaça com esse nome, e o Toninho Gás, porque trabalha na distribuidora e vive explodindo fogão dos outros, decidimos acampar 3 dias na beira do rio Sucuriú. O plano era simples: acampar, pescar e mentir. Sim, mentir, porque pescador que se preze não conta tudo como foi. A gente floreia, enfeita, faz suspense. Mas o que aconteceu nessa pescaria nem precisa disso, porque foi tudo tão absurdo que até hoje tem nego que acha que eu inventei. Mas juro pelo santo molinete que tudo que vou contar é real. Ou quase. A gente saiu na sexta-feira de manhã com o porta-malas do carro abarrotado. Carlinhos levou o barco inflável, que ele comprou na OLX por 200 conto e garantia duvidosa. Toninho trouxe um isopor do tamanho de um freezer, mas só com cerveja, nenhuma água. E eu levei o mais importante: minhas tralhas de pesca, meu banquinho dobrável e uma imagem de São Pedro amarrada com fita isolante no retrovisor. Vai que, logo na saída, já deu ruim. O pneu traseiro estava murcho e Toninho resolveu encher com uma bombinha de bicicleta. Resultado, meia hora suando na calçada, enquanto o vizinho ria por cima da cerca. Mas seguimos. O caminho até o Sucuriú é daqueles cheios de curvas, buraco e cheiro de capim queimado. No rádio, só pegava moda sertaneja dos anos 80 e uma rádio evangélica que insistia em dizer que a pescaria era coisa do demônio. Eu olhei para São Pedro, pendurado no retrovisor, e sussurrei: ignora, tá? Chegamos no destino perto das 2 da tarde. O sol estava de rachar os miolos. E o rio? Ah, o rio. Parecia pintura. A água era tão verde que dava vontade de mergulhar e virar sucuri. Cheiro de mato molhado, barulho de grilo e aquele vento quente que parecia passar a mão no rosto da gente como vó velha. Tinha até um tamanduá no barranco, olhando a gente descarregar como quem diz: esses aí vão aprontar. O local que escolhemos era uma curva larga do rio, com uma pequena praia de areia e umas árvores fazendo sombra. Perfeito. Montamos as barracas, abrimos as cadeiras e fizemos aquele primeiro brinde tradicional. Ao peixe que ainda vai morrer. Carlinhos fez sinal da cruz com a latinha. Toninho soltou um arroto tão forte que espantou um bando de marreco. E eu? Bem, eu tava com a sensação estranha. Um arrepio bobo no braço esquerdo. Aquele mesmo que quase virou isca no Araguaia. Mas sacudi o ombro e pensei: besteira, deve ser só formiga subindo. Mas não era. Enquanto Toninho acendia o fogareiro e Carlinhos já começava a cortar linguiça crua com faca cega, percebi que tinha esquecido uma coisa, a mais importante. Fiquei pálido. Abri minha caixa de pesca de novo. Nada. Não tinha um anzol. Nenhum mísero encurvado. Só linha, chumbada e uma colher de sobremesa. Mas que miséria! Murmurei. Pindoca, cadê teus anzol? Perguntou Carlinhos, rindo como quem já imaginava a desgraça. Acho que ficou em casa. Falei, com a alma saindo pelos ouvidos. Eles riram tanto que Toninho engasgou com a cerveja. Eu sentei na beira do rio, olhando o reflexo do sol na água, com aquela cara de quem perdeu o enterro do próprio cachorro. A pescaria mal tinha começado, e eu já estava pescador sem isca, sem anzol e sem moral. Para completar, começou a ventar.
Um vento esquisito, quente e com um cheiro de coisa podre. Carlinhos levantou o nariz e disse: "Vocês estão sentindo isso? Parece defunto de paca. Cheiro de urubu? Ué", disse Toninho, sem dar muita bola. Mas eu sentia outra coisa, um negócio no ar. Uma coisa como se o mato estivesse de olho. Não sei explicar. É aquela sensação que só pescador tem. Intuição, sabe? Quando o rio tá estranho, quando o peixe não sobe, quando a cor da água muda. E ali, naquela curva do Sucuriú, tinha alguma coisa errada. Mesmo assim, a gente riu, comeu pão velho com sardinha e começou a montar o resto do acampamento. Enquanto eles brigavam para inflar o barco, eu me ocupava tentando improvisar um anzol com clipes, alfinete e fé. E fé, meu amigo, é tudo que pescador tem de sobra quando o anzol falta. O sol começou a descer e o céu pintou de laranja. Os grilos cantavam, os sapos pulavam e eu ainda tateava minha caixa como se, por milagre, algum anzol fosse aparecer do nada. Foi quando ouvi o primeiro barulho esquisito. Um estalo, forte, seco, no mato, atrás da barraca. Eu virei o rosto devagar, tentando enxergar. Nada. Mas o vento trouxe de novo aquele cheiro podre, e dessa vez, mais forte. Toninho percebeu também. Ele parou de inflar o barco, olhou para mim e disse: "Pindoca, se for onça, finge que tá morto, tá? Se for onça, eu morro de verdade, cê vai ver", respondi. Carlinhos riu, mas foi um riso nervoso. O céu escureceu num pulo. E assim terminava nosso primeiro dia, com churrasquinho de linguiça meia crua, cerveja quente, anzol improvisado e um mato que parecia vivo. Mas isso, meu amigo, era só o começo. Acordei com o som de um pum. Sim, um pum. Aquelas notas musicais intestinais que só o Toninho Gás era capaz de produzir com tanta potência logo ao amanhecer. O sol nem tinha vencido o sereno ainda, mas o acampamento já cheirava a café com mortadela e ar saturado de proteína mal digerida. Poético. Eu levantei meio zonzo, com o corpo pedindo mais meia hora de sono, mas a alma querendo pescar. Vesti minha camiseta furada da Expo Pesc 2009, sentei no banquinho e olhei para o rio. A água estava lisinha, parecendo óleo de peroba, com uma névoa fininha subindo devagar, como se fosse alma de peixe que escapou de fritura. Era um cenário bonito de verdade, coisa de cartão postal do Mato Grosso profundo. Só faltava eu ter anzol. Carlinhos já estava preparando as varas. Ele trouxe uma daquelas telescópicas chinesas que parece boa até você usar. O bicho esticava tanto que parecia a espada de cavaleiro medieval. Toninho mexia nas iscas como se fosse alquimista, misturando miolo de pão, essência de camarão, pedaços de frango e, não sei porquê, um jujuba verde. Quando questionei, ele disse: "Peixe gosta de doce, ué. Nunca viu piaba brigando por açúcar? Vai contrariar?" Não fui eu que explodi um botijão semana passada. Enquanto eles se ajeitavam para a primeira jogada, eu ainda estava no meu dilema existencial. Pescador sem anzol é tipo cantor rouco, dá vergonha até de respirar. A solução foi improvisar. Peguei um clipe de papel grande, abri com o alicate, curvei a ponta e passei na chama do fogareiro para dar sorte. Tinha lido isso num fórum de pesca no Facebook e então devia funcionar. "Vocês vão ver. Com fé e um clipe, pego até surubim", gritei. Eles riram como dois porcos vendo a lama fresca, mas deixei quieto. Jogamos as varas na água. Toninho encostou a dele na árvore e abriu uma cerveja. 7 da manhã. O bicho trabalha com outro fuso horário, só pode. Carlinhos sentou na beira do barranco e ficou olhando fixo para a boia, igual quem espera o fim do mundo. Eu, com minha vara jurássica e o clipe sagrado, lancei a linha com estilo. Fez até aquele barulho bonito de chicote no ar. Mas, ao cair na água, a boia afundou. Rápido, muito rápido. "Oh, já?" exclamei, quase derrubando meu café. Puxei com tudo. A vara envergou. A linha cantou. O coração bateu como bateria de escola de samba. "É peixe grande!" gritei. "Mentira!" gritou Toninho, já correndo com a cerveja na mão. "Milagre!" exclamou Carlinhos, tropeçando no balde. Lutei uns 10 segundos com a criatura aquática. O suor escorria, a linha tensionava. E então, ploft! Subiu um pneu, um pedaço de pneu velho, com lodo e um sapinho em cima.
parecendo que estava curtindo o passeio. "Ó, o troféu aí!" riu Carlinhos. "Vai ter que fritar isso com farinha", completou Toninho. Eu fiquei olhando aquela borracha molhada, indignado, mas o sapo me encarou com uma serenidade que só quem já viu muita besteira na vida consegue ter. Soltei ele de volta no rio e respirei fundo. Amanhã só estava começando. As horas passaram entre linhas quebradas, iscas roubadas e histórias velhas. Toninho contou que uma vez pescou um peixe tão grande que teve que dar nome: Sebastião. Carlinhos disse que viu um peixe nadar de ré. E eu ainda não entendi como isso é possível. E eu contei a história do dia em que fui mijar no rio e quase encostei num bagre de 1 metro. Desde então, mijo sempre olhando. O calor apertou antes das 10. O sol batia na água e refletia na cara da gente como espelho de fofoqueira. Toninho se protegeu com um chapéu de palha tão grande que parecia uma antena parabólica rural. Carlinhos passou protetor solar na cara inteira, menos no nariz. À tarde, virou um pimentão ambulante. Eu continuei insistindo com meu clipe. Às vezes ele enganava uns lambaris, mas era só encostar que escapavam. Eu falava que era por compaixão. Pescador raiz tem coração mole. Enquanto isso, o barco inflável ficou lá, encostado. Ninguém confiava muito naquilo. Carlinhos chegou a dizer que ouviu um ps estranho vindo de dentro. Toninho respondeu que era o eco do pum da madrugada. Ao meio-dia, a gente armou o fogareiro para esquentar um feijão enlatado, um arroz dormido e uma linguiça suspeita. O cheiro ficou bom. A comida, nem tanto. Carlinhos reclamou que a linguiça estava azeda. Toninho falou que era tempero natural de acampamento. Eu só agradeci por estar com o estômago forte e uma latinha de refrigerante quente para ajudar a descer. Foi nesse momento que apareceu a Dona Elvira, uma senhora doida de chapéu roxo, com vestido florido, vindo do nada. Surgiu do mato como entidade. Trazia um balde com peixe fresco. Disse que morava ali perto, num rancho, escondido da vista dos pecadores. Carlinhos, meio desconfiado, perguntou: "A senhora pesca sozinha?" "Sozinha?" Ela riu. "Eu ensino até os fantasmas a pescar aqui." Toninho, que é impressionável, ficou branco. Eu dei risada. Dona Elvira era figuraça. Falava com as árvores, cantava para o rio e dizia que cada peixe tem nome e alma. Compramos 2 peixes dela para garantir o almoço. Ela foi embora como chegou, sumindo no mato, com cheiro de erva doce e risada de novela. A tarde caiu lenta. O calor deu lugar a um ventinho morno e preguiçoso. Os peixes não vinham, mas o papo não faltava. Carlinhos quase caiu no rio tentando limpar um peixe. Toninho queimou o pé no fogareiro. E eu continuei tentando, teimoso, com meu clipe dobrado e esperança de criança. No final do dia, só tínhamos 3 peixinhos, um isopor quase vazio e muita história boba contada como se fosse épica. Mas a melhor parte nem tinha começado ainda. Porque naquela noite, meu amigo, naquela noite ia acontecer o que nenhum de nós esperava. Mas isso, como sempre, é assunto para depois. A noite chegou igual assombração. De repente, o céu, que minutos antes estava pintado de laranja e rosa, virou um manto escuro cheio de estrela. O rio, antes tranquilo, começou a emitir uns barulhos estranhos, tipo respiração de alguém dormindo pesado. A água fazia glub sem motivo. Os sapos pararam de coachar ao mesmo tempo e até o vento parecia mais desconfiado. Toninho já estava no 5º gole de cachaça de jambu, alegando que espanta mosquito. Mentira, ele gosta do formigamento. Carlinhos, empanturrado de peixe frito, deitou na rede de nylon com a barriga estufada igual tamborim. E eu estava em pé, olhando para o rio, com um pensamento martelando. Tem alguma coisa esquisita aqui. Não era medo, era intuição. O tipo de calafrio que sobe pela espinha e vai bater lá no juízo. Para tentar distrair, decidi testar a vara com o clipe mais uma vez. Joguei a linha na água com aquele barulhinho satisfatório de pescador esperançoso. Sentei na beira do barranco, peguei uma lata de milho, vai que né? E comecei a pensar em tudo que tinha dado errado na pescaria até ali. A resposta era: tudo. Foi então que ouvimos. Primeiro, um estalido, seco, no mato, logo atrás das barracas. Parou. Depois, outro, mais perto. Parecia alguém pisando em galho seco. Carlinhos se levantou devagar, ainda com a marca da rede na bochecha. Foi bicho isso aí?
Toninho já estava com os olhos arregalados e a garrafa de cachaça na mão como se fosse arma branca. Vocês ouviram? Eu ouvi. Isso foi... onça. Onça não caminha batucando igual soldado. Retruquei, engolindo seco. De repente, um barulhão na água. Ploft! Forte. Molhado. Uns respingos subiram igual alguém tivesse pulado de barriga no rio. Eu e Carlinhos corremos até a margem. Toninho veio atrás, mas parou no meio do caminho quando a lanterna dele travou e começou a piscar feito luz de filme de terror. Isso é espírito de peixe morto, ele disse, tentando acender de novo. A gente iluminou o rio e aí vimos os olhos, duas bolinhas brilhantes, bem ali, pairando rente à superfície. Brilhavam num tom amarelado, calmo, frios. É sucuri, disse Carlinhos. Jacaré. Eu corrigi. Mula sem cabeça disfarçada, sugeriu Toninho, mas não era folclore. Era um jacaré de verdade, dos grandes. O bicho boiava com a cara para fora da água, olhando fixo pra gente como quem analisa o cardápio do dia. Carlinhos deu 2 passos para trás. Fecha a barraca! Gritou. Fecha você! Eu respondi. Toninho caiu sentado, escorregando no próprio chinelo. A criatura começou a avançar, deslizando devagar, sem fazer onda, só vinha, como um bote de guerra silencioso. E agora, pindoca? Gritou Toninho. Não sei. Não treinaram a gente para isso no grupo de WhatsApp. Respondi. A minha vara estava fincada no chão. Na ponta da linha, o clipe ainda boiava, inocente, perto do monstro. Eu puxei com tudo, torcendo para o barulho espantar a fera. Deu certo. Por meio segundo, ela parou, mas só para depois mergulhar. Sumiu. Desapareceu na água, sem espuma, sem barulho. O silêncio ficou tão grosso que dava para cortar com faca cega. A gente se entreolhou. Esperamos. O vento parou. De repente, ploft! Dessa vez, atrás da gente. O grito que Toninho deu, eu nunca mais vou esquecer. Foi uma mistura de grito de pavor com canto de maritaca, tão alto que acendeu a luz do sensor do carro. Ele pulou para dentro da barraca e se enrolou no saco de dormir como se fosse casulo de borboleta. Carlinhos correu em círculo feito galinha sem cabeça, gritando, cadê meu celular? Eu vi a morte! E esse jacaré vem em dupla. Eu corri para o barco inflável. Sim, o barco inflável. Sentei dentro dele, tremendo, segurando um remo e uma lanterna. Eu não tinha coragem de entrar no mato, e menos ainda de ficar parado. Era isso ou dormir de pé em cima da geladeira térmica. Foi aí que começou a pior parte. O barco começou a esvaziar. Psh! Eu olhei para o lado. A costura do fundo estava abrindo. Não tinha jacaré, mas eu ia morrer boiando em 5 dedos de água e vergonha. Voltei para o acampamento aos tropeços. Quando cheguei, encontrei Toninho suando frio e Carlinhos com um facão de churrasco na mão e uma tampa de panela na outra, feito escudo. Estavam cercados por lanternas ligadas, repelente espirrando no ar e uma oração meio embolada sendo repetida baixinho. Pode apagar as iscas hoje. Acho que a pescaria terminou. A gente passou a madrugada em claro. Cada barulho no mato era o jacaré. Cada estalo no fogo era ele batendo a cauda. Cada mosquito era espião. O medo do bicho virou lenda instantânea. E eu jurei ali que nunca mais pescaria sem anzol. Nem com clipe. Mas a história ainda não acabou. O sol nasceu no dia seguinte. E com ele, as consequências do pânico coletivo. Barraca rasgada, vara quebrada, o barco um pano murcho e Toninho... Bom, Toninho estava dormindo com a cueca na cabeça e a perna dentro do isopor. Só que o mais estranho ainda estava por vir. Porque a pegada, sim, a pegada estava lá. Bem no barranco, grande, funda, com 3 garras marcadas na lama. E não era de jacaré. O dia clareou com um céu tão azul que parecia até deboche. Depois da noite que a gente passou, cheia de susto, correria, lanterna piscando, oração atropelada e grito no mato, aquele solzinho manso dava raiva. Parecia dizer, bom dia, trouxas, dormiram bem? Carlinhos foi o primeiro a levantar. Tava com os olhos fundos, a cara amassada e a tampa da panela ainda na mão. Toninho acordou depois, com cara de quem tomou chá de gambá vencido. Tava todo torto, com a cueca ainda na cabeça e a boca grudando de cachaça mal digerida. Eu fiquei de pé, olhando para o rio. O silêncio da manhã era diferente. Não era paz. Era tipo ressaca do mato. O vento soprava devagar,
como se o próprio matagal tivesse rindo da gente. "E aí, bora tentar pescar?" Perguntei sem convicção. "Pescar, Pindoca?" respondeu Carlinhos esfregando os olhos. "Depois de tudo? Eu tô traumatizado. Sonhei que o jacaré estava usando tua camisa e lendo o jornal. Eu sonhei que a dona Elvira era sereia", completou Toninho, com cara de assombro. "E eu sonhei que a gente pegava peixe." Respondi. "Isso sim é pesadelo, porque nem em sonho tá acontecendo." Mesmo assim, como todo pescador teimoso e orgulhoso, decidimos fazer mais uma tentativa. Afinal, a gente não ia voltar para casa com a fama de turistas do mato que correram de uma sombra. Toninho puxou o isopor. Restava meia garrafa de cachaça, uma água quente e 3 latinhas mornas de refrigerante com sabor indefinido. As iscas estavam todas bagunçadas. Parecia que alguém ou algo tinha mexido durante a noite. Fizemos um café ralo, mais água do que café, com gosto de saudade e barro. Carlinhos tentou consertar a vara quebrada com fita isolante e um pedaço de graveto. Toninho amarrou um anzol torto com linha de costura. Eu, resignado, assumi que ia pescar com clipe de papel até o fim da minha vida. O barco inflável, um chulé murcho no chão. Parecia frango assado abandonado, sem chance. Fomos pescar mesmo ali na beira, com pé na lama e mosquitinho rondando o ouvido. O sol esquentava o couro, a roupa colava no corpo e a gente ali, parecendo 3 estátuas de barro, até que a boia afundou. Eu, que estava meio cochilando com o boné nos olhos, pulei igual quem leva choque. "Peixe!" gritei. Toninho tropeçou no próprio pé e Carlinhos engoliu metade do café gelado. Corremos para a beira do barranco. A vara envergava. Era força de peixe bom. E eu tava com ela. O clipe funcionou. "Puxa com fé, Pindoca!" berrou Toninho. "Vai que é surubim!" gritou Carlinhos. Puxei. A vara tremia. O braço doía. A linha cortava a água. O coração batia. O peixe subiu e apareceu. Um tênis. Sim, um tênis velho. Número 43, enroscado numa sacola de plástico. E com uma dentadura dentro. Silêncio. Olhei para aquilo sem saber se chorava ou ria. Carlinhos caiu no chão se contorcendo de rir. Toninho batia no próprio joelho, gritando: "É o peixe mordente!" E eu ali, com o troféu na mão, segurando um calçado que já tinha passado por guerra. Mas foi nesse momento, entre a risada e a decepção, que algo se mexeu na água. Dessa vez, mais perto, bem perto, os olhos voltaram. O jacaré. Ou outro, porque esse era maior e estava mais ousado. Subiu com o corpo meio à mostra. Nadava devagar, como quem se exibia. Carlinhos travou. "É ele de novo? O rei do sucuriú?" Toninho deu um passo para trás. Ele veio buscar o tênis. Eu não pensei 2 vezes. Joguei a dentadura de volta no rio como oferenda. Fiz até sinal da cruz, mas o bicho não parava. Avançava. Dessa vez, a gente não correu. A gente fugiu. Jogamos tudo para cima. Vara, cadeira, café, isca, o rádio tocando Amado Batista. Até o santo do retrovisor foi pro chão. Corremos pro carro, batendo porta, ligando o motor, engatando marcha como se fosse fuga de filme. O carro deu partida, mas engasgou. Toninho gritava: "Anda! Miserável!" Carlinhos gritava: "Jesus! Freia ele!" E eu só rezava. O carro andou. Deu uns trancos, mas andou. O jacaré ficou parado na margem, olhando a gente ir embora, como se dissesse: volto outro dia. No caminho de volta, ninguém falava. O rádio pegava uma estação com o pastor dizendo: "Se afaste do pecado." Eu só olhava para o retrovisor. Não para o jacaré, para o São Pedro, que agora estava de ponta cabeça, pendurado só por um elástico. Chegamos em casa com barro até no cabelo, cheiro de peixe podre e histórias que ninguém ia acreditar. As esposas riram. Os filhos não quiseram nem ouvir. O vizinho tirou foto da gente e postou com a legenda: "Olha os pescador Nutella voltando do spa da floresta." Mas a verdade era que a gente tinha sobrevivido. E isso, para pescador, já vale mais que troféu. Hoje em dia, toda vez que alguém me pergunta qual foi a pescaria mais doida que já fiz, eu dou aquele gole no copo de vidro suado, enxugo a boca com o antebraço e solto. Rapaz, teve uma vez no sucuriú, a turma já até vira de lado, dá risada. Uns já completam a frase comigo.
No bar do Juarez, aqui em Três Lagoas, essa história virou lenda. Tem até apelido, o jacaré do anzol sagrado. O Toninho, quando escuta, finge que não é com ele. E o Carlinhos Pitu? Esse já decorou os detalhes e adora aumentar um pouco quando é ele quem conta. Mas ninguém conta igual eu. Eu começo do jeito certo, com clima, cheiro de mato, mosquito e alma de pescador. Desenrolo a história como linha de molinete novo. E cada vez que conto, a dentadura dentro do tênis fica mais branca, o jacaré fica maior e o susto que levamos cresce um tantinho. Exagero? Talvez. Mas quem nunca pescou com um pouco de mentira que jogue a primeira minhoca? Lembro com carinho da sensação de ver o sol se pondo no rio, mesmo sabendo que horas depois a gente ia estar correndo feito frango, sem cabeça, de um réptil com fome. Lembro da risada do Toninho se engasgando na cachaça, da pança do Carlinhos pulando na rede e do cheiro de peixe mal passado misturado com repelente vencido. É uma memória que fede, mas aquece o coração. Outro dia mesmo, meu neto veio me perguntar: "Vô, o senhor já enfrentou o bicho bravo na pescaria?" "Já sim, meu filho. Um jacaré do tamanho de um uno-mille." Ele arregalou os olhos. "E o senhor correu?" "Não, menino." Eu recuei estrategicamente. Respondi com seriedade. Ele não entendeu, mas riu. E é isso que importa. Essas memórias viram piada, sim, mas por trás do riso tem sempre uma verdade. Pescaria é a desculpa perfeita para viver as histórias que a gente vai contar para o resto da vida. Ninguém lembra da tilápia de 2 quilos, mas do dia que você quase pescou o tênis da alma penada com uma vara remendada de fita crepe? Ah, disso aí o povo nunca esquece. Eu ainda pesco. Não como antes, porque o joelho já range mais que o portão da igreja velha. Mas vez ou outra pego minha caixinha, com anzol dessa vez, tá? Sento na beira da represa e deixo o tempo correr. Às vezes, nem jogo ali. Fico ali só lembrando. Do mato, do susto, dos amigos. O Carlinhos agora virou motorista de van escolar e vive contando para as crianças que já lutou com jacaré, no mano a mano. E o Toninho? Esse tá vendendo gás ainda, mas colocou um adesivo no carro. Sobrevivente do Sucuriú. Toda história boa tem exagero, tem risada, tem um pouco de medo e muito improviso. E a moral? Ah, essa eu sempre deixo pro fim, com dedo levantado e voz pausada, como bom contador de causo. Meu jovem, pescaria é igual casamento. Se você esquecer a linha, ainda dá para dar um jeito. Mas esqueceu o anzol? Meu irmão, só reza, clipe e um balde de coragem. A turma ri, levanta os copos, faz brinde. E o jacaré, Pindoca? Nunca mais viu? Ver, não. Mas sentir, às vezes, eu sinto. Principalmente quando tô sentado no banheiro e o assento tá gelado. A alma dá aquele pulo, sabe? Mais risada. E assim sigo vivendo, contando, rindo, exagerando só um tiquinho. Porque pescador, meu amigo, pescador é contador de história com cheiro de rio e coração de menino. E enquanto tiver alguém para escutar, vou repetir. Teve uma vez no Sucuriú. E aí? Gostou da história do nosso velho Pindoca? Já passou por algo parecido numa pescaria? Comenta aí embaixo e conta pra gente. Se você riu, se identificou ou se arrepiou com o jacaré, deixa o like e compartilha com os amigos de pesca. E não esquece de se inscrever no canal Contos do Anzol, porque por aqui, cada anzol puxa uma história nova. Até a próxima pescaria, meu povo!